E aí, galerinha, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam estudando, porque conhecimento é a única coisa que ninguém vai poder tirar de vocês. E ter conhecimento é muito bom, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre zoonoses. Quem aí já ouviu falar sobre zoonoses? Bom, eu mesmo já falei para vocês um pouco. E eu trouxe essa imagem, né, para representar aí para vocês. Então, para a gente relembrar, né? Então, em volta dos círculos tem esses animaizinhos, né? E dentro do círculo a família. Mas o que quer dizer, na verdade? Que tanta doença de animais podem passar para os homens, por isso essa setinha, como as doenças de homens podem passar para os animais. Isso seria a definição de zoonose. Mais para frente, no decorrer do slide, vou trazer a definição correta para vocês estarem anotando aí no caderninho de vocês. Bom, e para a gente entender melhor sobre a aula de hoje, eu trouxe algumas definições que eu já comentei com vocês em sala, mas para a gente estar reforçando, porque a gente vai ver muito dessas palavrinhas aí no slide. Então, a gente vai começar com definições sobre hospedeiro. Então, o que é um hospedeiro, né? Ele nada mais é que um organismo que abriga um parasita em seu corpo. Então, ele faz do seu corpo verme, vamos por um exemplo. O verme que tem no animal, né? Ele faz do corpo do cachorrinho como a casinha dele. E tanto ele pode causar ou não causar doença nesse hospedeiro. E ele depende desse hospedeiro, então ele depende ali do animalzinho para ele ter o recurso para sobreviver, né? E normalmente esses parasitas, eles são específicos do hospedeiro. Então, tipo, gosta só de cachorro, né? Tal verme gosta só de cachorro, vamos supor. Mas existem espécies de vermes que eles vão querer se instalar em duas ou mais espécies de hospedeiro. Então, tanto no gato quanto no cachorro, durante o ciclo de vida dele. Só para vocês saberem, existe um ciclo de vida, né, dos verminhos, e eu vou estar mostrando um vídeo para vocês mais para frente. Então, para a gente entender melhor, o hospedeiro, além disso, ainda vai dividir em 3 tipos de hospedeiros. O hospedeiro definitivo, que é depois que o parasita, né, o verme, vai atingir a sua maturidade ou sua forma sexuada, né, sua forma de reprodução. Então, quando ele já estiver adulto, né, e a gente tem como, por exemplo, que causa doença de Chagas, que tem no homem o seu hospedeiro definitivo, pois a fase de reprodução vai ocorrer no ser humano. Já o hospedeiro intermediário é o que apresenta o parasita e sua fase larvária ou assexuada, né, que ainda não tem reprodução. Então, quando o verme ainda é uma larvinha, e a gente tem como, por exemplo, a esquistossomose, que é o caramujo, é o hospedeiro intermediário. Por quê? O verminho, quando ele está em forma de larva, ele vai depender do caramujo para se desenvolver, tá? Para depois ele atingir sua maturidade e ir para o hospedeiro definitivo. Já o hospedeiro de transporte, ele só vai ser um transporte mesmo. Como eu coloquei aí, vai ser apenas um refúgio temporário desse verme. Ele não é necessário estar no ciclo de vida desse verme. Às vezes está ali de bobeira e ele fala, vou pegar carona aí com esse hospedeiro. Gostei. Até ele atingir o hospedeiro dele definitivo. Mas, ao contrário do intermediário, ele não vai se desenvolver no hospedeiro de transporte. Como eu falei para vocês, né, ele não é vital do ciclo de vida, né, do hospedeiro. E a gente tem como exemplo os peixes. Então, vamos supor assim, os peixes maiores vão lá ingerir os peixes pequenininhos, que vão estar contaminados com larvas. Essas larvas, né, depois eles se transportam, né, essas larvas até o ser humano ingerir o peixe maior, que geralmente é o cru.
Então, salmão, que é o sashimi, né? Que bastante gente come comida chinesa, japonesa, não sei. Mas come o peixe cru. Como a gente sabe, não se deve, né, nem comer carne cru. Tem que ter suas adequações de higiene, né? Mas enfim, sempre é bom cozinhar, né? E aí, a gente vai ver também algumas definições como vetor. Bom, o vetor, ele já é um organismo que serve de veículo para a transmissão de algum causador de doença. Esse organismo, ele pode ser, por exemplo, um artrópode, como os mosquitos. A gente tem como, por exemplo, de doença, a dengue, tá? Então, a gente tem o mosquitinho da dengue, né, que serve de veículo para a transmissão do agente causador da doença. Temos tanto o vetor biológico, é aquele que serve de local para multiplicação de um agente causador de doença. Então, um mosquitinho lá e o agente fica lá se multiplicando. E temos o vetor mecânico, que é aquele em que o agente causador da doença não vai se multiplicar nele e não se desenvolve nesse local, sendo apenas um vetor de forma de transporte. Então, o agente já chega nele, já vamos supor, maduro, já chega para causar a doença. E no biológico, não, ele fica ali se multiplicando, até ele conseguir, né? Conseguir ser o causador da doença. E para a gente entender melhor, o que é um agente, né? Então, o agente etiológico, ele é o agente causador da doença. Aquele que vai desencadear os sinais e sintomas de determinada enfermidade. Então, ele que vai desencadear a febre, que o organismo vai estar combatendo. O termo agente etiológico, ele pode ser usado em substituição a patógeno. Então, às vezes, vocês pegam um livro para ler e vão ver também como definição patógeno. E o que são esses agentes etiológicos? Nada mais é que o vírus, a bactéria, os protozoários, os fungos, os vermes. Então, são alguns tipos de agentes etiológicos, então, que causam a doença. E pra gente começar, né, falar mais um pouquinho sobre zoonoses, eu também trouxe para vocês sobre saúde única. Então, essa é uma imagem, né, quando a gente fala sobre saúde única. Então, a gente vê a saúde animal, saúde ambiental, saúde humana, tudo correlacionado, né? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. A saúde única é o termo que trata da integração entre saúde humana, a saúde animal, o ambiente e a adoção de políticas públicas efetivas para prevenção e controle de enfermidades, trabalhando nos níveis de local, regional, nacional e global. Então, a saúde única nada mais é que a junção tanto dos problemas da saúde animal, saúde ambiental e saúde humana para resolver. Então, a gente tem aí, né, as zoonoses, então, né, que a gente tem que controlar. A expressão ainda é pouco conhecida fora do âmbito de saúde, então às vezes vocês ainda não ouviram falar, mas os conceitos se baseados, né, são bem antigos. Vou falar então um pouco sobre a história, né, da saúde única. O médico patologista alemão, Rudolf, não sei falar aí, alemão, já afirmava no século XIX que entre animais e a medicina humana não há divisórias e nem deveria haver. E foi ele o responsável por cunhar o termo zoonose, doença e ou infecções transmitidas para o homem através dos animais. Bom, ao longo do século seguinte, cientistas ligados a várias especialidades constataram similaridade nos processos infecciosos
causados por doenças em seres humanos e animais, ou seja, viu semelhança entre as doenças, né? Elas são muito parecidas. No entanto, a medicina humana e a veterinária seguiram trajetórias independentes uma da outra. Somente nos últimos anos que se teve início a um esforço de aproximação nos estudos entre as duas áreas. Com o lançamento da obra Veterinary Medicine and Human Health, em 1984, o médico veterinário norte-americano Calvin discutiu e reforçou a importância da junção entre saúde humana, animal e ambiente. No livro, ele adota a expressão One Medicine, né, uma medicina, que mais tarde passa a ser conhecida como One Health, que é saúde única, que deu, né, esse nome aí, a saúde única. Em 2007, durante uma conferência, né, sobre a influenza aviária e pandêmica, foi realizada na Nova Delhi, na Índia. Então, quando teve a influenza aviária, vários países se juntaram para ter uma discussão, né, do que poderiam fazer. No ano seguinte, a Organização Mundial da Saúde Animal e a Organização Mundial da Saúde e as Organizações das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação passam a desenvolver estratégias conjuntas, né? Então, eles acabam trabalhando juntos ali, no conceito One Health, né? Saúde única, com o objetivo de reduzir os riscos emergenciais e a disseminação de doenças infecciosas. Então, para diminuir essas doenças se espalharem, né? Resultantes de interface entre animais, humanos e ecossistemas. Por quê? Todo mundo convive ali junto, né? A gente invadiu a área dos animais, como os animais agora invadem, né, nossas áreas, e fora o ecossistema, né, que tá tudo envolvido. Então, a gente tá tudo envolvido. Enquanto as pessoas viverem próximas ou junto com animais, sejam eles de estimação, na pecuária ou selvagens, a realidade desse cenário é a iminência para doenças, ou seja, né, surgir doenças. Como eu falei, se a gente está tudo ali em contato, a gente tem que tentar evitar. À medida que o mundo de hoje se torna cada vez mais conectado à necessidade de aplicar efetivamente o conceito saúde única, só aumenta. Não só para proteger pessoas e animais de doenças, mas também para impedir rupturas econômicas que podem acompanhar em surtos de doenças. Então, uma carne bovina, né? O boi lá no pasto, se ele não é bem tratado, se ele tem doenças, isso pode afetar, né, a economia do país, porque os outros países vão ficar sabendo dos surtos, se houver surtos de doenças, e não vão querer comer, né, não vão querer comprar a carne do Brasil. Então, também o país acaba entrando, né, numa ruptura econômica, né? Acaba diminuindo a economia. Bom, eu trouxe aqui para vocês fatores que a causam, né? E a mudança que poderia ocorrer. Então, a população, ela está crescendo e se expandindo para novas áreas geográficas. Qual que seria o efeito disso? Como resultado, mais pessoas vivem em contato próximo com animais selvagens e domésticos. O contato próximo fornece mais oportunidades para que doenças passem entre animais e pessoas. Então, né, é aquilo que a gente já falou. Vai estar todo mundo ali convivendo junto. Outro fator, a Terra sofre mudanças climáticas e aumentou o uso indevido da terra, como desmatamentos e práticas agrícolas intensivas. Como mudança, a gente vai ter interrupções nas condições ambientais e habitats, fornecem novas oportunidades para doenças passarem para os animais. Outro fator, aumento de viagens internacionais e comércio. Qual vai ser a mudança, o efeito de tudo isso? As doenças e patógenos podem se espalhar rapidamente pelo mundo, como a gente está vivendo hoje em dia, né? Essa pandemia aí, com essas viagens, foi o país, trouxe, entre diversas coisas, né?
E como que funciona a saúde única, então, né, na verdade? A saúde única, ela vai ter essa conectividade, né, levando à volta de muitas doenças. Então, todos esses fatores. Por isso é necessária a abordagem da saúde única para entender melhor as zoonoses e doenças infecciosas. A priorização dessas doenças significa realizar vigilância, planejar atividades de resposta a surtos e criar estratégias de prevenção de doenças para reduzir a contaminação e mortes em pessoas e animais. A gente tem como, por exemplo, a febre do Vale do Rift, que é causado pelo vírus RVFV, que afeta seres humanos e ruminantes. Então, a vaquinha, o ovino. A maioria das infecções humanas, ela resulta do contato com sangue ou órgãos de animais infectados. É transmitido pela picada de mosquito contaminados, pelo contato com o sangue do animal infectado, ou ao beber o leite cru. Então, olha como é importante, né? A gente ferver o leite, a gente comer comida bem cozida ou bem frita, né? Já causou vários surtos na África e no Oriente. O vírus ele pode causar doenças graves tanto em pessoas como em animais. Ao impedir o vírus RVFV através da vacinação dos animais, menos pessoas serão infectadas por mosquitos portadores do vírus ou por contato direto com o animal doente. Caso das pessoas que manipulam a carne no abate, como por exemplo os veterinários também. Então, assim, se o animal ele é vacinado para esse vírus, então ele não vai ter a doença, vamos supor assim. Então, quanto menos animais tendo doença, menos pessoas vão ter a doença também. Então, é uma forma de controle, porque veterinários que for ter contato com esses animais que não têm vacina, eles podem pegar a doença, né? Igual no abatedouro. Além de proteger os animais em que as pessoas confiam como alimento ou fonte de renda. Então, isso seria, né, ali que a saúde única acaba prevenindo, né, a forma de controle também. E zoonoses, o que é zoonose? Então, trouxe aí, né, uma família, porque o relacionamento do homem com os animais, ele é muito antigo, né, a gente já estudou sobre, e a proximidade entre eles vem aumentando cada dia. Não se pode negar que hoje os animais de estimação, eles fazem parte da nossa família. E às vezes são até tratados como pessoas, não é mesmo? A explicação para isso é bem simples e é muito gratificante ter um animal de estimação e poder desfrutar da agradável companhia desse amiguinho nosso de quatro patas. No entanto, é preciso a gente estar bem atento, né? A saúde do nosso animalzinho, pois as pessoas que convivem com cães e gatos, elas podem estar sujeitos a contrair algumas infecções e doenças comuns ao homem e os animais, as chamadas zoonoses. Então, a definição de zoonose, a definição clássica é a de doenças que são transmitidas de animais para humanos ou de humanos para os animais. Anotem aí no caderninho, hein? A Organização Mundial da Saúde define as zoonoses como doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. E qual que é a forma de transmissão, né, dessas zoonoses? A transmissão ela pode ocorrer de forma direta, principalmente através do contato com secreções. O que seriam essas secreções? Então, saliva, sangue, urina, fezes, locais que tem, né? Temos na saliva bactéria, na urina, nas fezes, vírus, no sangue, ou também através do contato físico, como arranhaduras ou mordeduras. Então, eu trouxe essa fotinha para vocês, né? De um cachorrinho que fez xixi e de um gatinho que mordeu, né? Um dono aí, provavelmente.
E a forma de transmissão indireta vai ser por meio de vetores como mosquitos e pulgas, por contato indireto com secreções pelo consumo de alimentos contaminados com o agente. O agente, então, lembrando que pode ser vírus, bactérias, fungos, parasitas, entre outras, né? Então, eu trouxe a imagem aí para vocês de um mosquitinho picando um homem, um mosquitinho da dengue, uma pulga e uma imagem com vírus e bactérias, sendo as bactérias em verde, os vírus em azulzinho. E qual que é a capacidade de transmissão, né? Então, a capacidade de transmissão é influenciada pelo período de incubação, pela densidade populacional, então, qual a quantidade, né, populacional, práticas agropecuárias, estabilidade do agente e a virulência do agente. Então, o quanto ele pode contaminar. De acordo com a definição de zoonoses, a proposta pela OMS, Organização Mundial da Saúde, existem mais de 200 doenças transmissíveis que podem ser caracterizadas como zoonoses. Então, mais de 200 doenças. A classificação das zoonoses quanto ao modo de transmissão, a gente pode classificar como antropozoonose, zoantropozoonoses e anfigenoses. Bom, vou explicar cada uma delas. Antropozoonose. Gente, sobre essas definições, é bom vocês também estarem marcando aí no caderninho. Não esquecem. Tem aqui para vocês. Então, anotam bem aí no caderninho, tá? Bom, a antropozoonose é uma doença primária de animais e que pode ser transmitida aos seres humanos. A gente tem como, por exemplo, a raiva e a leishmaniose. Então, o cachorro tá lá, tá, o vírus da raiva atinge o cachorro raivoso, né, vai lá e morde o humano, podendo transmitir a raiva para o humano. Então, seria isso, antropozoonose. Então, do animal para o humano. E zoantropozoonose seria doença primária de humanos e que pode acometer os animais. A gente tem como, por exemplo, a tuberculose em animais pelo Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo do tipo humano. Existem várias bactérias, tá? Mycobacterium tuberculosis, existem vários Mycobacterium de animais e de humanos. Então, essa é do tipo humano, que pode atingir o animal. Anfigenoses, né? É a doença que vai circular tanto entre humanos quanto animais, que é a estafilococose. O que seria? São bactérias cocos, então, streptococcus, estafilococcus, que podem atingir tanto os humanos quanto os animais. Então, convivem aqui no nosso meio. E a gente também vai falar sobre classificação das zoonoses segundo ciclos de manutenção do agente etiológico. Então, como eu falei para vocês, o agente etiológico é o causador da doença e a gente vai ver o seu ciclo, praticamente, como que é realizada a manutenção. Então, a gente tem zoonose direta, ciclozoonose, metazoonose e saprozoonose. Então, o que seria a zoonose direta? Não apareceu a imagem aqui, mas são dois cachorrinhos, tá? Zoonose direta seria quando o agente não se altera ao passar de um hospedeiro para o outro e precisa de apenas um hospedeiro para completar o seu ciclo. Então, um único hospedeiro, o cachorrinho. Então, a gente tem aí a raiva, a leptospirose, a transmissão de um hospedeiro vertebrado infectado a um hospedeiro vertebrado susceptível, contato, veiculação ou vetor mecânico. E o homem, ele pode ser acidentalmente
é, ocasionada aí, tá? Deixa eu escrever aqui. Cão e cão aqui. E a ciclozoonose? É quando a gente sofre alterações morfológicas e precisa passar por mais de um hospedeiro para completar seu ciclo. Então, lembra que eu falei para vocês que tem hospedeiros que gostam apenas de uma espécie e outros que gostam de várias espécies? Então, a participação de mais de uma espécie de hospedeiro vertebrado na cadeia de transmissão. A gente tem como, por exemplo, a hidatidose, que é entre o cão e o ovino. Então, são duas espécies de vertebrados, né, os ovinos e cães, e desses últimos podem passar para o homem acidentalmente. Então, o que acontece? O cachorro vai se infectar, né? Os vermes adultos no intestino eles vão ser liberados, os ovinhos nas fezes do cão. O hospedeiro intermediário vai ingerir os ovos. Então, o hospedeiro intermediário é aquele que o agente precisa para se desenvolver, né? E acidentalmente pode passar para os humanos ao ingerirem os ovos e desenvolvem hidatidiose, né? Então, aí a carne do ovino. E os tecidos dos hospedeiros intermediários são ingeridos por cães ou gatos. Aí começa aquele novo ciclo de novo. A metazoonose é quando o agente passa parte do seu desenvolvimento em um invertebrado. Então, há um agente causador, né, por exemplo, de febre amarela. Ele fica, né, no invertebrado, que é o mosquitinho ali, ele fica lá se desenvolvendo. Ou a gente precisa de um hospedeiro invertebrado onde realiza uma fase do seu ciclo biológico, né? Então, lembra lá do agente biológico. E aí, o mosquitinho pica o animalzinho que tá infectado, né? O mosquitinho infectado. Pica o animalzinho, aí vem outro mosquito, pica, né, o macaco infectado e pica outro macaco. Eu vou desenhar pra vocês, é melhor. Então, é assim, ó. Primeiro, né, o mosquitinho infectado lá com a gente vai picar um macaco susceptível, saudável ali. Esse macaco vai vir outro mosquito, vai picar ele e pode ir picar outro macaco saudável. Passando, após picar o macaco infectado, passando para o saudável. Deu para vocês entenderem? E o homem pode ser acidental. Apagar isso aqui. O homem, ele pode ser um hospedeiro acidental. Por quê? Bom, o mosquitinho, né, que fica lá na floresta, a gente, vou ali pescar no meio do mato. Ele vem, ele pode estar infectado e picar o homem. Após ter picado um macaco infectado. Deu para vocês entenderem? Bom, qualquer dúvida, gente, vocês já sabem, né? Podem vir conversar comigo. E para começar a falar sobre as zoonoses, eu disse para vocês que trouxe duas doenças, né? Então eu trouxe para vocês o bicho geográfico. Olha esse pé, gente, olha esse pé. Me dá até um calafrio. Um bicho geográfico, a gente vai falar um pouco sobre ele. E não sei por que cortou a imagem. Né, cortou a imagem lá no slide, mas trouxe aqui para vocês no notebook. Então, a gente tem as larvas migrans cutânea e visceral. As larvas migrans vai ser o agente, né, causador aí do bicho geográfico. Também pode ser conhecido, né, nomes populares como dermatite serpiginosa, dermatite linear serpiginosa e bicho geográfico. Larvas migras visceral, conhecido também como granulomatose larval. O agente causador, então, larva migras cutânea, né?
que vai ser larvas de terceiro estágio, L3 dos helmintos, que é o Ancylostoma brasiliense e Ancylostoma canino. Existe vários aqui, né? Eu vou deixar para vocês aqui. Também vai ter as espécies acometidas, seres humanos, entre cães e gatos, que são os hospedeiros definitivos. E quais são os sintomas nos seres humanos? Então, as larvas migrantes cutâneas vai ter purido, né? Então, coceira e lesões dermatológicas com traçado de mapa. Por isso se chama bicho geográfico, né? E a larva migrans visceral, que o humano pode ter febre, hepatomegalia, então fígado aumentado, nefrose, então nos rins, manifestações pulmonares e cardíacas e lesões cerebrais ou oculares. As formas de transmissão nos seres humanos. A larvas migras cutânea vai ser o solo contaminado com L3. Já a visceral, gestão de ovo com L3 de toxocara. Vou estar explicando melhor para vocês. O diagnóstico deve ser realizado principalmente o método ELISA, né? Então, a gente vai ver histórico, se teve contato em locais frequentados por cães e gatos, os sinais clínicos, né, que o humano vai estar apresentando, as lesões dermatológicas, como coceira intensa. Já o visceral, tanto o histórico, né, como também os métodos de ELISA, principalmente. Não é de notificação obrigatória. E para vocês verem, que eu acho que também não vai aparecer essa imagem para vocês, tá? Então, esse aqui é um Ancylostoma canino e esse é um Ancylostoma brasiliense. Então, a gente está falando sobre etiologia, classificação e morfologia dos agentes da larva migrans cutânea. Então, galera, voltando àquele slide, né? Para falar melhor da definição em nomes populares, só para vocês saberem que esse ancilostoma, ele normalmente é parasita do intestino delgado de cães e gatos, porém podem atingir a pele do homem, como vocês viram lá o pé, né? Sendo conhecida por dermatite serpiginosa, né? Como falei para vocês, e também como bicho geográfico. Já falando de etiologia, classificação e morfologia dos agentes, sobre as larvas migrantes cutânea, tá? Então, cutânea, que vai atingir mais a pele. A síndrome de Lagos cutânea é causada pela larva de terceiro estágio, que é a L3, dos helmintos Ancylostomas brasilienses e Ancylostomas canino, tá? Vão ser os dois principais. Elas vão ser responsáveis, né? Os dois principais responsáveis por essa síndrome. Já a Ancylostoma, a espécie Ancylostomos brasiliensis, é o parasita, ele vai parasitar o intestino delgado de cães e gatos, como escrevi aí para vocês, né? A espécie Ancylostoma canino vai parasita o intestino delgado de cães, do intestino fino, né? Eles medem aproximadamente 1 centímetro de comprimento. Ancylostoma brasiliense, ele apresenta um par de dentes grandes na margem anterior ventral da cápsula bucal, enquanto o Ancylostoma canino, ele vai apresentar na mesma posição 3 pares de dentes grandes, como eu mostrei lá para vocês na imagem, né, que estava no notebook, que não carregou aqui. Eu até peço desculpa para vocês. Então, só para vocês verem, né? Então, a cutânea, larvas migras cutânea, né? Que pegam na pele, então, como que fica, né? Chega até me coçar isso aqui de ver isso. E a gente também tem as larvas migras visceral. A larva migras visceral, ela é causada principalmente pelas larvas L3 de Toxocara canis e secundariamente por larvas de Toxocara cat e Ancylostoma canino.
O Toxocara canis, ele é um parasita do intestino delgado de cães e menos comumente nos gatos, então quase não apresenta nos gatos. Os machos de Toxocara canis vão medir entre 4 a 10 centímetros e as fêmeas de 5 a 18 centímetros. Então essa é a imagem do Toxocara canis, que é o principal que vai causar aí o bicho geográfico, né? Mas é visceral. Falando de distribuição geográfica, sobre as larvas migras cutâneas, a doença ocorre mais frequentemente em áreas tropicais e subtropicais, sendo reportada na Argentina, Austrália, Brasil, Caribe, França, Alemanha, Índia, entre vários outros países, tá? Então, a prevalência da infecção humana, ela ainda é desconhecida, mas nos animais já foi reportado. O problema é mais comum em pessoas que frequentam praias e terrenos arenosos, né? Poluídos com fezes de cães e gatos, pois as condições de solo e umidade e calor vai favorecer o desenvolvimento de larvas infectantes. Em algumas regiões ocorre apenas nos meses de ano caracterizados por temperatura e umidade mais altas. Por exemplo, nas praias, as áreas sombreadas, onde a areia não é invadida pelas marés, são muito favoráveis ao desenvolvimento da forma infectante, que é o L3. Não ocorre nas áreas diretamente banhadas pelo mar devido ao alto teor de salino. Então, eu até trouxe aqui para vocês, né? Em muitos lugares, os gatos são as principais fontes de infecção pelo hábito de enterrar as fezes, principalmente em lugares com areia, favorecendo a eclosão dos ovos, né, e desenvolvimento das larvas. Então, até trouxe um gatinho aqui enterrando, né, suas fezes. As crianças, elas são mais fáceis de contaminar, né, porque elas gostam muito de brincar em lugares que têm areias, lugares que têm areias para construções, em locais com areias destinados à recreação, onde existe circulação de cães e gatos. Criança gosta de brincar com tudo, né? Já a larva migra visceral, ela é um problema mundial. Ela foi realizado exames em humanos pela técnica de ELISA, né, que procura, né, o agente, apresentaram positividade para Toxocara de 4,7% nas pessoas no Canadá, 3,6% na Grã-Bretanha e 6,7% nos Estados Unidos da América. Sendo nos Estados Unidos da América, em 1981, diagnosticados 675 casos de toxocariose ocular. Lembra que eles atingem também ocular. As fêmeas de toxocaris, elas apresentam elevada posturas e ovos. Apresentam grande capacidade de sobrevivência do ambiente, tá? Então, elas produzem muitos ovos, né? E os ovos têm uma grande capacidade de sobreviver em qualquer ambiente, favorecendo a manutenção do ciclo biológico. E também gestão dos ovos, infectantes, principalmente pelas crianças que ainda não apresentam hábitos higiênicos, né? Então, o bebê ali brincando na areia, coloca a mão na boca e assim vai. Sobre o ciclo evolutivo, eu vou estar passando aqui o vídeo para vocês. Como é que evolui? Opa! Fotos aqui da Lusa e postando lá das minhas aulas. Então, se você quiser anotar bem direitinho, tem lá no Instagram as imagens, tá? Pessoal, se você é novo aqui no canal, não conhece ainda, se inscreve no canal, compartilha, pra gente conseguir chegar à meta dos 1000 inscritos. Então, conto com a participação de vocês, tá? Então é isso aí, bora pra aula. Pessoal, eu vou trabalhar com vocês hoje o tema larva migrans cutânea. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso, o que isso significa. Os animais domésticos e os animais silvestres, eles possuem uma gama de parasitas, em que esses parasitas eles vão se desenvolver apenas nesses hospedeiros. Quando algum desses parasitas acaba acidentalmente parasitando o ser humano, pode trazer algumas consequências, porque esse parasita ele não consegue se desenvolver, porque ele vai estar em um hospedeiro que não é específico dele e vai acabar causando alguns sinais clínicos, algumas sintomatologias. E aí que caracteriza a larvas migra cutânea.
Esse quadro de larvas migra cutânea, ele é caracterizado por uma série de parasitas. Só que tem alguns que são mais comuns que a gente vai trabalhar hoje. Esse quadro, essa doença, ela é chamada de dermatite serpiginosa ou também pode ser conhecido como dermatite pruriginosa. É um quadro cosmopolita, significa que ocorre em todas as regiões, com predominância nas regiões tropicais e subtropicais. Então, quais são os agentes etiológicos? Eu citei aqui 2 agentes etiológicos que são os principais. Não existem só esses não. Eu vou estar listando aqui para vocês outros agentes etiológicos que a gente pode encontrar em outros animais, além de cães e gatos, que a gente vai falar hoje. Esses 2 agentes etiológicos, o Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma canino, ele tem como hospedeiro definitivo cães e gatos. Significa que esses parasitas aqui, eles só vão se desenvolver se caso for esse hospedeiro aqui. Só que acidentalmente, o ser humano, ele pode acabar contraindo esses parasitas. E aí, esse parasita ele não vai sobreviver no ser humano, vai chegar um tempo que ele vai acabar morrendo, né? Chama larvas migra porque realmente ele vai começar, esses parasitas, quando entram no ser humano, como eles não estão em um local apropriado para o seu desenvolvimento, eles vão começar a fazer o quê? A migrar, a tentar achar locais no hospedeiro humano para tentar se desenvolver. Como eles não conseguem achar, né, porque não é o hospedeiro específico para esse parasita acaba morrendo, só que antes dele morrer, ele acaba gerando alguns sintomas clínicos, algumas patologias que a gente vai estar trabalhando hoje. Eu vou falar para vocês agora o ciclo biológico e aí a gente vai tentar encaixar o que eu estou falando aqui. Primeira coisa, o ciclo biológico ele é apenas no hospedeiro definitivo. No livro de Parasitologia do Neves, ele nem trata o ser humano como ciclo biológico, trata apenas como uma infecção, justamente para comprovar que realmente no ser humano não é um ciclo, é apenas uma infecção acidental, que esse parasita não vai se desenvolver, mas vai gerar sintomas. Então aqui, começa com o cão ou o gato, vai estar liberando ovos nas fezes. Então, esses ovos vão ser liberados nas fezes. Quando esse ovo chega no meio ambiente, ele precisa de algumas características do próprio meio ambiente para se desenvolver, como temperatura, umidade, oxigenação. Se tiver esses fatores, se desenvolve dentro do ovo uma larva. Essa larva ela é chamada de L1. Depois de algum tempo, essa larva ela eclode, ou seja, ela sai do ovo, ela eclode, a L1, e essa L1 ela fica no solo, ela fica em contato com o solo, se alimentando de matéria orgânica, de micro-organismos. E essa L1, basicamente com 7 dias, ela vai sofrer 2 mudas, que é a L2 e a L3. Quando ela chega no estágio de L3, é a larva infectante, ou seja, a larva que o ser humano pode contrair, que vai gerar doenças, vai ser a larva L3. Não a L2, não a L1, a larva L3. Essa L3, ela pode infectar o gato novamente. Isso pode ser por via oral, por via subcutânea, por via transplacentária. E aí vamos supor que ocorreu uma nova infecção. O cachorro acabou se contaminando novamente. Essa larva L3, ela vai para o intestino delgado, ela sofre 2 mudas. E aí, basicamente, com 2 semanas, após essa gestão, elas vão atingir a sua maturidade sexual e aí, posteriormente, já pode ser encontrado ovos nas fezes novamente. Então, esse é o ciclo biológico no hospedeiro definitivo. Agora, suponha que essa L3 ela estava em contato com o solo e, de alguma forma, você acabou contraindo. Como é que a gente contrai a larvas migra cutânea? A cutânea ela vai ser contraída através da pele. Como assim, Anderson? Se caso eu fizer, por exemplo, a ingestão oral dessa larva L3, ela vai causar outro tipo de larva migras, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, hoje eu vou especificar para vocês como é que essa larva aqui, ela vai penetrar na pele. Então, essa larva, ela consegue penetrar na pele, a larva infectante. E aí, quando ela penetra na pele, provavelmente você já deve ter ouvido falar, já deve ter até visto, ou também já deve ter até tido, mas ainda não está se situando por causa dos nomes. Quando ela entra na pele, essa larva, esse parasita, ele é conhecido como bicho da praia, ou bicho geográfico. Porque quando ele entrar na pele, vou até colocar umas imagens aqui para vocês verem, ele vai fazer tipo meio com uns caminhos vermelhos, né? Então, entra através da pele, suponho que isso aqui seja um pé,
E aí esses pontos vermelhos aqui são as marcas da larva tentando migrar. Ó, tentando migrar. Por quê? Porque a larva, ela está num hospedeiro que não é o seu ideal. Significa que ela vai ficar doida, procurando algum local para se desenvolver. E ela vai procurar. E nessa procura, nessa migração, ela vai deixar rastros, que é um sinal clínico muito forte, que a pessoa o profissional da área vai detectar essas manchas que vão ficar nessa parte subcutânea, ok? Então, o que pode acontecer? Essa larva, ela migra e acaba morrendo. Geralmente acontece isso. Só que, às vezes, tem algumas exceções, né? Como para tudo tem exceção. Essa larva, às vezes, ela pode migrar tanto que ela pode cair na circulação sanguínea. Quando ela cai na circulação sanguínea, aí vai gerar um quadro um pouquinho mais aprofundado. Quando ela cai na circulação sanguínea, vocês sabem, né? Cair na corrente sanguínea pode ir para qualquer órgão. Quando ela cai na circulação sanguínea, ela vai para o pulmão. Quando ela chega para o pulmão, ela vai para a árvore brônquica, sofre 2 mudas, e aí essa larva ela pode ser expectorada. Ou seja, através do escarro, você pode estar eliminando essas larvas aqui. Ou o que geralmente vai acontecer, você acaba deglutindo essa larva novamente, e essa larva vai para o seu intestino, e aí fecha o ciclo. Deu para entender? Então eu vou apagar a luz aqui agora. Vou mostrar para vocês o que acontece no pulmão. O que essa larva vai fazer no pulmão. E o que essa larva vai usar aqui, somente no tecido subcutâneo. Pessoal, eu vou falar para vocês agora quais são as partes do corpo humano que geralmente essa larva L3 ela vai penetrar. Então são partes do corpo que geralmente a gente entra em contato com o solo. Como por exemplo, o pé, a perna, a mão, antebraços. Raramente vai ter casos na boca. Então, como essa infecção ela ocorre em várias regiões do corpo, né, ela é chamada de lesão múltipla. Então, por exemplo, quando tem uma lesão no pé e na mão ao mesmo tempo, ou na perna e no antebraço ao mesmo tempo, eu chamo de lesão múltipla, que ocorre em várias partes ao mesmo tempo, ok? Então, vamos supor que eu tenha a penetração aqui, ó, no antebraço. Vamos supor que essa larva aqui, ó, ela penetrou no antebraço. Quando ela penetrar, né, ela vai gerar esse quadro aqui, ó, que eu vou destacar para vocês. Quando a pessoa tem uma hipersensibilidade, né, uma sensibilidade, essa penetração aqui vai gerar o que a gente chama de eritema e prurido, quando a pessoa tem uma maior sensibilidade, não é em todos os casos. E nesse local aqui também vai ter uma lesão, que a gente chama de lesão eritemopapulosa. Essa lesão, futuramente, ela vai evoluir para um aspecto vesicular. Futuramente, ela evolui para esse aspecto vesicular. Depois que a larva penetrou, ela vai começar aquele processo de quê? De migração. Lembra que eu falei para vocês? Ó, ela vai acabar migrando por essas regiões. E quando ela faz esse processo de migração, a gente tem esse quadro aqui, ó, que é o rastro saliente e pruriginoso. Esse rastro, né, é por onde essa larva ela vai acabar se penetrando. Aqui nesse rastro vai gerar infecções secundárias, como por exemplo coçar. Então quando a pessoa acaba coçando, vai gerar o quê? Escoriações na pele. Então essas escoriações são devidas a infecções secundárias, né, de que a larva ela está fazendo essa migração. Então coçou, ó, vai formar essas escoriações na pele. Além disso, lembra que eu falei para vocês que a larva pode cair na corrente sanguínea e pode chegar no pulmão? Quando ela chega no pulmão, nesse caso aqui, ela pode causar a síndrome de Luff, que é muito conhecida. Vários parasitas que passam pelo pulmão realizam essa síndrome. A síndrome de Luff nada mais é do que uma tríade, como tosse, a eosinofilia e febre. Né? Esses 3 sintomas. Em relação ao diagnóstico, aqui não temos diagnóstico laboratorial. Por quê? Porque esses parasitas não eliminam ovos nas fezes do humano, porque eles vão fazer essa migração, todo esse desenvolvimento e depois vão morrer. Então o diagnóstico aqui é somente diagnóstico clínico. E aí nós temos a anamnese. A anamnese ela vai ser um exame não, vamos dizer que basicamente uma consulta que o profissional da área vai fazer perguntando algumas coisas para você, como por exemplo, você foi em determinada região, que é supostamente uma região endêmica, vai ver o aspecto dermatológico da lesão,
né, que é causado por essas escoriações. Então, esse diagnóstico ele vai ser apenas diagnóstico clínico, não temos diagnóstico laboratorial. O tratamento, a gente tem alguns medicamentos que são bastante eficazes para o tratamento. Temos o tiabendazol, né, que ele é muito eficaz, juntamente com uma pomada. Essa pomada você pode estar utilizando no local, né, essas escoriações que ajudam bastante. Também outros medicamentos de extrema eficácia é a utilização do albendazol. E aí, pessoal, como vocês viram, no animal vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Os tratamentos, então vai ser algumas bases químicas, tá? Que vai apresentar ação contra o ancilostoma e o toxocária, né? Que a gente tem o mebendazol, pemibendazol, albendazol. E, assim, lembrando, né? Tem ivermectina também, mas ivermectina não pode para algumas raças de cães. Então, sempre consultar o veterinário, tá, gente? Não tenta fazer o tratamento em casa. Fora que tem que ter uma dose, né? Agora, falando de controle e prevenção, né? O que a gente tem que fazer? Então, sempre manter os animais em boas condições de higiene, né? Então, tá trocando sempre a areia do gato, tá? Trocar com luva, se for possível. Exames de fezes periódico, a cada 2 semanas até 4 meses. Após impedir o acesso de cães e locais. Opa, acho que apareceu errado aqui, foi digitado errado. Então, lembrando, né? Manter os animais em boas condições, gente. É importante o diagnóstico por meio de exames de fezes periódicos, a cada 2 semanas até 4 meses, e após, a cada 2 a 4 meses novamente. Então, se o animal já teve, sempre tá fazendo um exame aí. Sempre tratar os animais positivos, melhorando as condições de saúde dos animais, reduzindo a contaminação ambiental por ovos de aumentos. Então, o gatinho que tem, a gente tem que tratar assim, né? Que senão vai estar espalhando cada vez mais, ou o cãozinho. Evitar que crianças tenham acesso aos lugares que oferecem risco. Então, criança que vai brincar no parquinho, né? Sempre tomar muito cuidado, né? Sempre vamos colocar um tênis nas crianças. Impedir o acesso de cães em locais frequentados por pessoas, em especial as crianças. Evitar que crianças tenham acesso aos lugares que oferecem riscos. Atuar em campanhas de conscientização com orientações nas escolas e na comunidade para melhorar o cuidado com os animais e reduzir o número de cães de rua, pois normalmente esses apresentam prevalências e cargas parasitárias mais altas. Então, a gente sempre tem que estar cuidando dos nossos animaizinhos. Para vocês que estão tendo aula, sempre conscientizar, né? Sempre passar essa experiência aí para os seus vizinhos, tios, avós, mãe, pai, né? Até para vocês mesmos. Para a gente estar conscientizando aí, tem que dar vermífugo sim. E cuidar dos nossos animaizinhos, né? Em tempo periódico. E outra doença que eu vou falar com vocês é sobre a toxoplasmose. Que é bem conhecida como a doença do gato, né? Bom, falando sobre a toxoplasmose, o primeiro caso humano foi descrito por Castellani em 1913 em um menino com quadro febril e com esplenomegalia, que é o baço aumentado. Em animais, podemos citar como primeiros relatos em cães na Itália, em ovinos e suínos caprinos, que foram trabalhos realizados nos Estados Unidos. Então, eu coloquei aí um mapinha dos Estados Unidos da América para vocês verem. A toxoplasmose, né? Ela, no período de 1975 e 1966, foi descrito o ciclo selvático dos parasitas, evidenciando que não só os felinos domésticos eram os responsáveis pela perpetuação do protozoário, dele se disseminar, né? Dele se espalhar por aí. A frequência da toxoplasmose já foi descrita em diversas espécies de animais domésticos e de produção nos estados da região sul do Brasil. Então, né, região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, só para vocês verem mapinha aí. Foi demonstrado que o Toxoplasma gondii
pode ser transmitido pela exposição a fezes de felinos, né? Então, não só de gatinhos, mas de leão também, tá? E posteriormente foi comprovado que a infectividade estava relacionada com um pequeno coccídeo eliminado juntamente com as fezes desses animais. Então, essa doença não é do animal, né? Ele é distribuído pelas fezes desses animais, como se fosse aqueles verminhos também, igual a gente viu na doença anterior, do bicho geográfico. E cortou de novo a imagem. Então, trazendo a imagem que cortou de novo, né? A toxoplasmose tem como nome popular a doença do gato. O agente causador, né, que vai causar a doença, é o protozoário do filo apicomplexa, que é o Toxoplasma gondii. Gente, decora não, né? Marcam esse nome, tá? Opa, Toxoplasma gondii. Treme pouco, né? As espécies acometidas são todos vertebrados homeotérmicos, então aves e mamíferos. Sintomas nos seres humanos vai ser abortos, natimortos, né? Hidrocefalia, neuropatias, oftalmopatia, cegueira. Isso também vai acontecer nos animais, tá? As alterações nos animais neuromusculares, oculares, reprodutivas, ovinos e caprinos vai ocorrer aborto ou natimortos. A forma de transmissão. Nos seres humanos vai ser congênita, ingestão de cistos, pode ser congênita, né? Ingestão de cistos em carnes mal cozidas e cistos em água e alimentos. O animal pode, então, cistos em águas e alimentos, né? Pode beber uma água contaminada, o alimento. Os carnívoros, né, em algumas espécies, da forma congênita. Vou passar para vocês aqui a imagem. O diagnóstico. Em seres humanos, a serologia, né, ELISA, em animal também. Os laboratórios de referência, né? E não é de notificação obrigatória, apenas no Rio Grande do Sul, porque tem muitos casos. Então, como vocês podem ver, o ratinho vai se infectar com os cistos esporulados, tá? Que fica ali na grama. O gato vai lá e vai comer ele, levando, né, esses ossistos até o seu intestino delgado, que são chamados de bradizoítos. Os bradizoítos vão invadir os enterócitos, vão se replicar com a finalidade de formar macros e micros gametas. Eles vão se multiplicar e vão ser liberados como ossos de novo nas fezes, como ócitos, né, esporulados depois. Então, eles vão se esporular de 1 a 5 dias, tornando-se infectantes. Então, a vaca vai lá, né, vai comer aquela graminha que o gato defecou. Principais, né, de transmissão para os humanos são frutas, verduras, carnes crus, até por transfusão sanguínea, transplante de órgãos, transplacentária da mãe para o filho, que é o congênito, né? E os indivíduos imunocomprometidos, então aquelas pessoas que têm HIV, aquelas pessoas
que faz tratamento para câncer. A toxoplasmose é uma infecção que, quando ocorre na gravidez, tem uma importância muito relevante. Para a mãe, a toxoplasmose pode representar o risco de uma corioretinite, ou seja, o seu olho, sua visão pode ser afetada. Porém, para essa criança, para esse feto que está em formação, muitas outras consequências podem acontecer. A toxoplasmose pode resultar, sim, em alterações de cunho oftalmológico do olhinho do neném, pode também ter uma alteração leve do ventrículo, sem que haja os ventrículos cerebrais, sem que haja defeito neurológico, mas pode evoluir para formas graves, que então representariam risco de retardo mental grave e de perda da acuidade visual grave. Também poderiam essas crianças resultarem em crianças com hidrocefalia, microoftalmia, tamanho do olho reduzido, microcefalia, tamanho da cabeça reduzida, a hidrocefalia, presença de água dentro do sistema cerebral, causando uma dilatação do crânio, inclusive, da criança, com consequências muito graves. Transtornos de formação do coração e o sistema vascular que o alimenta também podem estar presentes. A toxoplasmose, ela pode ser grave sim, ter consequências graves. A prevenção da toxoplasmose, muito importante. A gestante deve evitar o uso de alimentos cárneos sem o devido cozimento. Carne crua, nem pensar. O ovo cru também não deve ser usado. As frutas, os legumes, as hortaliças, as folhas a serem ingeridas devem ser muito bem lavadas. Deve-se lavar as mãos sempre antes de se alimentar. E se for realizar jardinagem, realizá-lo com luvas. A forma de transmissão não é do cachorrinho, é do gatinho. As fezes do gatinho são um veículo de transmissão para os zoócitos e os trofozoídeos que vão infectar o homem. Então, não é necessário excluir o gatinho da família nem o cachorrinho, apenas ter cuidados higiênicos que não coloquem em risco de contaminação através, principalmente, então, dos alimentos e das próprias mãos. Bom, galera, como vocês viram aí, né, pode trazer várias lesões, né, tanto para o nenê aí, quanto para a mãe. E o diagnóstico e tratamento. O que a gente faz no animalzinho? A gente vai pesquisar, né, o ósseo nas fezes dos felides, né, principalmente dos gatos, então. A toxoplasmose, ela é usualmente diagnosticada com a base na detecção de anticorpos. A gente vai ver os níveis de anticorpos IgG e IgM, mas o que acontece? A presença de níveis elevados de corpo IgG são os anticorpos específicos, vai indicar que a infecção ocorreu, mas não vai conseguir diferenciar se foi uma infecção recente ou já é uma infecção adquirida há muito tempo. Como a gente vai auxiliar na determinação do tempo da infecção? A gente vai detectar os anticorpos IgM, mas eles podem persistir por meses ou até anos após a infecção aguda. Então, a única coisa que a gente consegue ver se o animal já teve contato ou não, né? E assim também são nos humanos. E no tratamento vai ser utilizado antibióticos, vai ser utilizado sulfadiazina com pirimetamina, tanto para humanos quanto para animais, tá? O tratamento também, vamos fazer o tratamento em casa, passa no veterinário. E, né, as mulheres antes de ficar grávida aí também é bom passar no médico, se você estiver planejando um filhinho, para eles ver se você já teve contato ou não. Devido aos resultados falsos negativos, né, dos métodos de diagnóstico, como eu disse para vocês, a gente não consegue detectar se for uma doença aguda ou crônica, né? Todas as crianças nascidas de mães com toxoplasmose aguda devem ser submetidas a exames sorológicos e clínicos para
detecção de possível infecção e sequelas. Após a confirmação do diagnóstico materno ou neonatal, o tratamento deve ser instituído o mais precocemente possível. Então, é o que o médico falou lá, né? Já na prevenção e controle, para a população humana, a infecção por Toxocara gold é relacionada com o consumo de carne mal cozida, contaminada com o cisto desses parasitos, por ingestão de alimentos ou água contaminados com oocistos provenientes de fezes de felídeos, de uma infecção congênita, e provavelmente por infecção transmamária. Então, até coloquei aí, né, a panelinha de pressão. Uma das formas de reduzir a infecção humana pelo Toxocara gold é destruir o cisto de carne, cozinhando-o até uma temperatura de 67 graus Celsius por 20. Com garantia, por 20 minutos, né, garantia de que o calor penetre igualmente no alimento. O congelamento também, né, menos 13 graus Celsius, por 18 a 24 horas, pode ser considerado um meio de destruição dos cistos. Então, sempre tá tomando muito cuidado. Foi verificado também resistência desses cistos do Toxocara gold ao efeito do sal e de condimentos em linguiças de tipo frescas, elaboradas com carnes de suínos experimentalmente infectados. E foi concluído que o material mantido sob refrigeração em períodos inferiores a 24 horas e tratados com sal não eliminou esse parasita, e que somente após 48 horas a ação do sal em concentrações de 2 e 2,5% houve inviabilidade do parasito. Então tem várias especificações, né? Então melhor a gente cozinhar bem a carne, né? Além disso, ficou comprovado que os condimentos avaliados não interferem na viabilidade do parasito. Deve-se lavar bem as mãos e utensílios após mexer em carne crua para não ingerir formas infectantes, assim como lavá-las após o contato com fezes de gatos ou após mexer na terra, que podem estar contaminados com os cistos. Deve ser evitado o consumo de leite de cabra não pasteurizado, ou até mesmo, né? É necessário cobrir o tanque de areia das crianças quando não estiver em uso, para evitar a contaminação com fezes de animais. A caixa de areia dos felinos deve ser limpa diariamente para evitar contato com os cistos esporulados. Lembra, para ele se esporular, tornar a forma infectante, é de 1 a 5 dias. Então, fica lá na caixinha, a gente tem que estar limpando a caixinha do gato todos os dias. E o destino adequado a essas fezes é a incineração, né? Queimar. A gente deve apenas limpar, né? Devemos alimentar os gatos exclusivamente com ração comercial e combater ratos e camundongos, além de fazer o controle da população felina, que é a castração. As mulheres grávidas soronegativas não devem manter contato direto com fezes de gato, solo ou ingerir carne mal cozida ou mal passada. Devem beber água tratada e fazer sorologia antes da gravidez e pelo menos trimestralmente durante a gestação, para ver se não vai ter contato. Como a gente viu, é transplacentária, né? Pode estar passando para os filhos aí, né? Pacientes imunodeprimidos com sorologia negativa também devem fazer exames periódicos, diagnosticando a infecção logo no início. Então, pessoas que têm HIV, pessoas que fazem tratamento com câncer, qualquer pessoa que esteja com a imunidade mais baixa, né? Através de alguma doença. A imunização dos animais de produção é de grande interesse econômico e está sendo estudada também para reduzir os danos fetais e o número de cistos teciduais nesses animais. Pesquisas, então, tipo assim, né, como eu falei, que afeta, né, a zoonose acaba afetando a economia do país. Então, estão sendo realizadas pesquisas com vacinas para animais com o intuito de prevenir, né, infelizes, a eliminação dos oocistos e, consequentemente, a contaminação ambiental, onde os animais de produção, né, comem graminha, né, pedir infecção transplacentária, minimizando as perdas econômicas na indústria animal. Então, todo o controle e prevenção é necessário. Então, coloquei aqui para vocês lavar bem as mãos, limpar a caixinha de gato todos os dias. E muito obrigada, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês.